Olá, seja bem-vindo a mais um programa Papo Coach. Esse programa que foi criado e desenvolvido para levar até vocês informações relevantes e importantes para o seu crescimento pessoal e profissional, por que não dizer para a sua qualidade de vida. E já passando para agradecer a todo mundo que nos acompanha pela TV Sete Lagoas, TV Jornal da Cidade Pouso Alegre e pela Rede Fox de TV. E todo mundo que interage com a gente nas nossas mídias sociais, @hajacerto, Facebook, Instagram, YouTube, você é sempre bem-vindo. Gente, o programa Papo Coach, além de trazer para vocês profissionais aqui renomados, para dar informação sobre qualidade de vida, sobre carreira, sobre profissão, a gente também se preocupa muito com a saúde. E hoje nós trouxemos aqui a doutora Daniela Mourão. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Audrey. Obrigada a todos vocês por me receber aqui no Haja Certo e espero contribuir para um programa muito especial. Perfeito. Gente, e a doutora vai contar um pouquinho da história dela. Ela trabalha ela é médica, né? Trabalha principalmente com diabético, né? Ela é endocrinologista, não é isso, doutora? Endocrinologista. E trabalha com essa vertente do diabetes. Doutora, como é que surgiu isso? Quando você entrou na medicina, você já quis fazer como é que foi isso? Bem, Audrey, eu nunca quis fazer endocrinologia, mas no segundo ano de faculdade eu conheci um professor que dava aula de fisiologia e ele falava muito bem sobre diabetes e era diabético. Olha. E nessa época me abriu um campo muito importante para endocrinologia, que é o que eu faço hoje. E foi aí que eu comecei. Antes eu queria fazer cirurgia plástica. Olha só. E mudei radicalmente para a endocrinologia desde o segundo, terceiro ano de faculdade. Entendi. Então, se descobriu ali então. Foi uma descoberta bem interessante, porque conhecer os hormônios, que hoje todo mundo tem falado, e trazer como ele funciona na nossa vida, porque a fisiologia ela nada mais é do que mostrar a ação desses hormônios dentro do nosso organismo, como cada hormônio vai agir nos olhos, ou no cérebro, ou em qualquer outro lugar, como por exemplo no pâncreas, no caso do diabético. E aí isso foi para mim muito revelador em termos de uma paixão mesmo. Legal. Uma paixão. Doutora, olha só, uma vez eu ouvi falar que a gente envelhece porque os nossos hormônios vão diminuindo. Isso tem sentido? É mais ou menos assim? Ou nossos hormônios vão envelhecendo também? Você pode colocar de qualquer uma das duas formas. À medida que a gente vai envelhecendo, o nosso organismo todo ele vai diminuindo a produção de várias coisas. E uma delas são os hormônios. Isso vale para a maioria das pessoas e das situações. Por exemplo, a menopausa na mulher, a andropausa no homem. Todo o organismo ele vai se estruturando para poder ter uma vida muito mais adaptada, adequada para aquela situação, Entendi. Que é o envelhecimento. Então isso tudo é muito interessante. E se eu quiser amenizar isso, ou até retardar o envelhecimento, eu posso fazer uma reposição hormonal? Tem alimento que eu consigo ministrar isso de forma alimentar ou não? Só fazendo reposição mesmo? Como é que funciona isso na parte do hormônio? Nós podemos colocar que existem coisas que são prioridades. A endocrinologia, eu como endocrinologista, eu cobro 3 coisas na vida do meu cliente. Primeiro delas, água. Então, assim, uma ingesta de água adequada, né? Uma ingesta adequada de água é essencial no nosso organismo. Segundo, alimentação. Não tem como falar de qualquer outra coisa sem falar da alimentação. Então, assim, existem alimentos importantíssimos para manter o nosso organismo funcionando de forma adequada? Sim, isso vale para o intestino, isso vale para qualquer coisa, inclusive para os hormônios também. E terceiro, atividade física. Quando nós chegamos nessa terceira causa, por isso que a gente observa hoje um grande número tanto de pacientes de pessoas, né, com diabetes, quanto pessoas com obesidade. E no caso do diabético tipo 2, essas 3 coisas são essenciais para poder estabelecer e ficar de uma forma adequada e o organismo da gente funcionar de maneira com qualidade, vamos dizer. Quer dizer, essas 3 dicas que você deu aí, ela é para qualidade de vida, né? Qualquer que seja e qualquer idade. Entendi. Então não tem Quanto antes, melhor, né? Não tem como eu começar, né, aos
Tudo bem, a gente pode aos 60 anos começar a fazer o exercício, fazer tudo, mas o nosso organismo ele tem o que a gente chama de memória. E ele também tem uma memória muscular, ele tem uma memória metabólica, ele tem uma memória que são importantíssimas para poder trazer isso da idade, né, de criança, de adolescente, de vida adulta, jovem, para uma vida adulta no envelhecimento mesmo, propriamente dito. Doutora, olha só, então beleza, gente, ó, pessoal que já está se mexendo na cadeira aí, tem que ir para academia, não tem jeito. Eu também, eu que já quis protelar aqui, mas ela já falou que tem que fazer, não tem jeito. Então ingestão de água, bastante água. Doutora, é o quê? 2 litros, 3 litros, 4 litros? Depende do peso. Depende do peso? Depende tem do um cálculozinho que a pessoa pode fazer? Mais ou menos uns 20 a 30 ml de água por quilo por dia. Ah, então, tá vendo? Assim, então ali, fica a dica. A dica é assim, 60 quilos, 65 quilos, vai ficar em torno de 2,5 litros de água por dia. E aí vai depender muito. Se a pessoa faz atividade física, aí ela vai precisar de uma quantidade muito maior de água do que necessariamente, porque ela transpira mais, acaba perdendo uma quantidade de líquido maior. Mas assim, fica nessa média aí. Doutora, e a pessoa que pratica exercício físico, ela acaba criando aquele hábito, né? E o fato dela ter esse hábito é importante porque é aquilo que a gente falou. Quanto mais cedo você começa, mais benefício você traz para a vida inteira. Você tem uma vida melhor, né? E então, assim, aí a pessoa que pratica atividade física, que tem 65 quilos, ela já vai passar o quê? Uns 3 litros, 3 litros e meio de água, mais ou menos ali, né? Depende. Pelo menos. É muito relativo. É relativo, né? Mas assim, é uma média que vai ajudar água bastante. Demais faz mal? Por exemplo, se eu tenho 65 quilos, eu vou tomar 4, eu ponho uma meta que eu vou tomar 4 litros de água por dia. Eu acho que o balanceamento é importante, né, doutora? Os 4 litros não teria problema nenhum. Tá. Mas assim... Se eu tomar 6 já é um problema, né? na vida em excesso... Eu vou sobrecarregar meu rim e por aí vai. Não só da sobrecarga. Vamos falar um pouquinho e vou entrar na parte de diabetes, né? O excesso de água é um dos sintomas do diabético. Então, a pessoa que ingere uma quantidade muito grande de água, ela está desidratada por dentro, está precisando daquela quantidade. E então é um alerta. Indício, é um alerta de que a pessoa está precisando. Gente, olha só, você já fez um exame de diabetes? Então, assim, a pessoa fica com medo de dar positivo. Então, gente, nós temos que ter alta responsabilidade. A gente sempre tem falado isso aqui no programa, né? Você ser autorresponsável, você cuidar de você mesmo. Então, assim, vai lá e faz um exame de diabetes. Lógico que a gente não quer que você tenha dado positivo para você, mas é importante você saber, né, da sua saúde. Porque tem gente que vangloria de beber água. Eu bebo 5 litros de água, pode ser que você tenha um problema. A doutora acabou de dar essa dica aqui. Nós não estamos falando que você tem um problema. Tá? Pode ser, então investiga, né? Não custa. A Sociedade Brasileira de Diabetes, Aldrin, ele traz o seguinte: acima de 45 anos, com a presença de fatores de riscos, que pode ser, né, história familiar positiva em parentes de primeiro grau de diabetes, que pode ser a obesidade, o sedentarismo, o tabagismo, a hipertensão, vários fatores de risco que poderiam estar associados à presença do diabetes, eles são importantes de serem vistos na população acima de 45 anos para prevenir o diabetes. Então, assim, vou falar dessa forma. Se nós pegássemos uma pessoa com diagnóstico de diabetes hoje, tá? Ela tem pelo menos 5 a 7 anos que o diabetes já está aí. Olha, não é tipo assim, apareceu diabetes e descobri, não. Não. Ela convive com aquilo. Ela vem... Então ela corre risco também, né? Sempre. Que ela descobre sempre depois, né? Sempre, porque as complicações do diabetes tipo 2, nós estamos falando aqui de diabetes tipo 2, né? Depois a gente pode falar sobre os vários tipos de diabetes. Mas assim, o diabetes tipo 2, eles têm essa relação com a obesidade, têm essa relação com o tabagismo, com a hipertensão, com o sedentarismo, com uma série de outros fatores, ingesta de alimentos açucarados, ingesta de alimentos industrializados, né? E isso tudo começa devagar. Vai sendo devagarzinho, a hora que viu, a gente já está com diabetes. Então demora 5 a 7 anos para o diabetes aparecer. Por isso que a Sociedade Brasileira de Diabetes, nos mostra que entre 3 pessoas com diabetes, uma não sabe que ela tem diabetes. Olha que importante, gente. Então, tá vendo? Então minha dica de fazer o exame. Doutora, e a gente está falando hoje tanto da diabetes aqui, porque hoje é o Dia Mundial
de combate à diabetes, não é combate, né? Dia Mundial cuidado, do Diabético mesmo. Do diabético, diabetes, né? No mundo inteiro. Então, dia 14 hoje de novembro é o Dia Mundial de Diabetes. Olha Por só. isso esse alerta tão importante de trazer isso nesse mês de novembro. Doutora, e duas perguntas que eu quero te fazer. Eu tenho certeza que a gente impacta muitas pessoas, é muita gente que assiste o nosso programa, graças a Deus. E eu sempre gosto de dar todos os alertas aqui, todas as condições que a pessoa use essa informação. Porque a gente sempre brinca aqui. Se você recebe informação e não usa, vira obesidade mental. Então, assim, você tem que colocar em uso. Duas coisas. Primeiro, que exame que eu faço para saber se eu tenho diabetes ou não? E segundo, a diabetes, ela é o quê? Uma falha do organismo? Eu posso considerar assim, tipo assim, eu estou com sobrepeso, eu usei tabagismo, não sei o que, então eu não fiz meu para casa, né? E agora o meu corpo está respondendo. Vamos nessa linha. Primeiro, qual o exame que eu faço para saber? Um exame de sangue? Como é que é? Existem 3 exames importantes para poder fazer o diagnóstico de diabetes. Então, normalmente, quando é screening, a gente faz aquela ponta de dedo, que a gente chama de glicemia capilar. Tá. Mas ele aquela do furinho do dedinho ali. Furinho do dedinho. Deu positivo, aí nós precisamos confirmar através do exame de sangue. Para isso, nós precisamos de 2 exames de sangue com glicemia alterada. Glicemia de jejum, tá? Então, podemos fazer através da glicemia de jejum, podemos fazer através da glicemia 2 horas pós 75 gramas de destrozol, que é um exame, a maioria das mulheres vai lembrar bastante desse exame, porque é muito feito durante a gestação. Ah, entendi. Para pegar o diabetes gestacional durante a gravidez. E através da hemoglobina glicada. Então, são 3 exames importantes para fazer o diagnóstico de diabetes. Qualquer um desses exames associados com sintomas de diabetes presentes, sintomas quais são eles? Urinar muito, acordar à noite para fazer xixi, tomar muita água, muita fome sem causa justificada, perda de peso sem explicação nenhuma. Então, todos esses sintomas são sintomas do diabetes descontrolado. Então, quer dizer o quê? Precisamos de ter esse alerta. Aquele cara que não está sabendo, mas já está com diabetes acelerado lá. E ainda não notou que está com ele presente no organismo dele. Entendi. Mas você vai lembrar. Isso aqui, nós estamos falando só do diabetes diagnóstico. A gente tem uma historinha um pouquinho antes que chama pré-diabetes. Que é essa pessoa que tem essa glicose alterada entre o meio termo do 100 e do 125 de glicemia de jejum, que vai estar aí nesse período desses 5 a 7 anos. Então, são pessoas que já têm essa glicemia alterada de jejum, pode já ter essa glicemia pós-destrozol também num valor entre o normal e o diabetes, e a hemoglobina glicada também nesse valor entre normal e diabetes, que fica entre 5,7 até 6,4. E, doutora, e quem tem diabetes, a gente conhece pessoas que têm diabetes, a pessoa se controla, ela usa um aparelhinho, ela faz medição, né? Esse negócio do furinho do dedinho uma glicemia capilar. É quase diário, né? A pessoa faz ali. Inclusive, gente, você conhece alguém que faz isso, vai lá e fala assim, aqui, deixa eu testar aqui. Já usa o dela, faz a leitura do celular, você já vai saber, né, se você vai precisar correr atrás disso aí. Mas, então existe todo um cuidado, porque a gente sabe que o diabetes, ele se não cuidado, ele vai até a amputação, né? Tem várias recorrências que não são boas, né? É por isso que no diabetes tipo 2, que é esse que nós falamos que já tem 5 a 7 anos, no diagnóstico nós já temos que estar fazendo alguns exames para avaliar as complicações do diabetes. A que nível que ela já está, né? Por quê? Porque ele já está aí há um bom tempo e as complicações aparecem pelo tempo da doença e pelo descontrole da doença. Então, vamos dar um exemplo. O paciente que descobriu hoje que ele é diabético tipo 2, então é importante dele fazer um exame de vista, a gente chama de fundo de olho, fundoscopia, tá? Para avaliar como é que está a retina, os olhos, os vasos nos olhos desses pacientes. Um exame de urina, tá? Que a gente chama de relação microalbuminúria, creatinina e urina aleatória. É um exame específico. Esse exame exame de urina. Vai lá, exame de urina para diabetes. Não vai tentar repetir esse nome. É porque o exame não é o exame de urina de rotina, urina simples. Então, é um exame de urina específico para avaliar a função renal desse paciente, se ele já tem perda de proteína.
Porque essa perda de proteína já quer dizer que o vaso do rim já está sendo afetado, então já está comprometido. Entendi. E aí, vamos lembrar que o paciente diabético, assim como o hipertenso, que é outra classe também importante de falarmos de pessoas, ele já tem, nessa época, ele pode ter, né, já tem não, ele pode ter alterações desses exames que já falam a favor dessas complicações. Olha só. Então, por isso que são tão importantes. Fora isso, outro exame essencial de ser feito no diagnóstico é o exame das pernas, por causa da circulação. Então, assim, o diabetes, hoje, ele é visto como uma das primeiras causas de complicação por insuficiência renal. Então, o paciente com diabetes é uma das principais causas de hemodiálise no Brasil e no mundo. Olha. Uma das principais causas de amputação de membros. Por isso que é tão importante esse exame dos vasos, das pernas, para poder estar avaliando a sensibilidade dos pés no paciente diabético, e também o exame da urina. Tá? Então, são 3 exames essenciais: exame de vista, exame urinário e exame dos pés. Entendi. Então, depois que a pessoa descobriu que ela tem diabetes, a primeira coisa é ela saber em que grau que tá, vamos falar assim. No diabetes tipo 2. No tipo 2, né? No tipo 2. Aí nós vamos entrar em alguns tipos específicos. Qual que é mais cruel, o 1 ou o 2? Não tem crueldade nenhuma. Eu falo Todos assim, dois, qual que é mais prejudicial? Os dois são iguais? todos os dois. Ah. A diferença, Então por que é 2 e 1? a diferença no diabetes tipo 1 é porque normalmente quando o paciente descobre que ele é diabético, o diabetes está começando naquele momento. O tipo 1. O tipo 1. Ah, entendi. Então o tipo ele 1, começou, ele não precisa fazer esses exames de vista, de urina e dos pés naquele momento. Começou ali agora. Porque começou naquele momento. Ah, E as entendi. complicações do diabetes, elas aparecem com 5 anos da doença complicada, perdão. Ah. Então, assim, o que tem de importante? O tipo 1, você descobriu agora, está começando a partir daquele momentinho. O tipo 2, não. Ele demanda um tempo para poder avaliar essa complicação. Quando você descobre o tipo 2, já tem um tempo passado que essa doença está aí. Por isso que é tão importante ao diagnóstico do tipo 2 já fazer os exames que nós acabamos de falar. Olha só. Gente, então é o seguinte, ó, para tudo isso, procure o seu médico. A gente está brincando aqui, você ir lá furar o dedinho, até pode fazer, né? Mas procure o seu médico, faça a coisa de forma séria, porque a saúde da gente não dá para brincar. A gente brinca com a alimentação, a gente, consome bebida alcoólica, comida desregada, fast food, e obesidade, e aí vai, né? Dorme mal, você tem todo um ciclo, você sabota o seu corpo inteiro, depois você não quer que ele reaja, né? Então, vamos concordar que a gente tem que ir sim no médico, e principalmente os homens, porque os homens têm um medo. Nossa, e se ele me achar alguma coisa? Gente, não é porque o médico está procurando que vai existir. Né? Se existir alguma coisa em relação à sua saúde, que bom que o médico descobriu a tempo para você tratar. Né? Então vamos trazer sempre essa autorresponsabilidade para que a gente não sofra no futuro. Né? Porque o diabetes, ele controlado, você vive normalmente, né? Isso é importantíssimo, porque o essencial na vida do diabético é o controle. O controle da glicemia, manter essa hemoglobina glicada, que é o controle nos últimos 2 a 3 meses, bem controlada para poder não ter as complicações. Porque, assim, é uma doença crônica e silenciosa. Olha só. Então, a importância do negócio, gente, porque muitas vezes você pode estar com um problema, a hora que você descobrir, de repente o tratamento vai ser mais complicado. Então você precisa estar atento. E muitas vezes a gente acaba no dia a dia, eu tô com, minha pressão tá alta devido ao estresse, você acaba arranjando desculpas, né? A gente lançou o livro, né, Seja Bom em Desculpas, não vai ser bom em mais nada, logo a gente vai estar trazendo para vocês verem aqui, mas o grande detalhe é o seguinte, o cuidado que você tem que se observar o tempo todo. Então a diabetes é uma doença que ela é séria, ela tá aí, ela é letal, né, doutora? Eu não vou dizer que seja letal, mas é importante porque o diabetes ele diminui a expectativa de vida da pessoa. Então vou te dar um exemplo. Sem falar da qualidade, né? Porque se a pessoa não se cuida, ela começa a ter vai problemas... ter complicações, né? Então, por exemplo, eu vou falar um pouquinho sobre o diabetes tipo 1 e tipo 2 e aí você vai entender melhor. Vai dar para avaliar isso. O diabetes tipo 1, ele é o diabético da infância e adolescência. São pessoas jovens, são pessoas magras,
E o mais importante na fisiologia, na causa da doença, é que a doença, o pâncreas para de produzir o hormônio para poder abaixar a glicose, que chama insulina. Ah, tá. Então, a causa do diabetes tipo 1 é uma deficiência da insulina no organismo. Já no tipo 2, é a pessoa mais velha, mas hoje tem aparecido bastante em criança e adolescente pelo fato da obesidade. São pessoas obesas, geralmente, tá? Não quer dizer que sempre sejam, mas e sedentárias. Então, por isso que os fatores de risco estão associados a essas causas. Doutora, e você falou da gestacional, ela é uma doença hereditária? A mãe passa para o filho ou não? O diabetes gestacional é terceiro tipo de diabetes, né? E entra na seguinte situação. São pessoas que, durante a gravidez, pelos hormônios da gravidez, ela não consegue manter essa glicose baixa. Entendi. A partir do momento em que a gestante, normalmente entre a 24ª e a 28ª semana de gravidez, é a hora da gente fazer o teste. O teste é feito logo no início da gestação, deu normal, ótimo, e só vai ser repetido na 24ª e 28ª, que é quando os hormônios estão sendo produzidos de forma, bastante intensas, e corre o risco de a gente ter o que a gente chama de resistência à ação da insulina, que é uma das causas do diabetes tipo 2. Ah, entendi. Então, essa resistência à ação da insulina quer dizer que você tem a insulina no seu organismo, só que a insulina que você tem não age de forma adequada. Ela não vai dentro das células do músculo, do fígado, nas células do organismo e vai funcionar de forma adequada. Então, o que tem de importante no diabetes gestacional? Ele aparece na 24ª e 28ª semana e existe uma predisposição maior nessas pacientes que tiveram diabetes gestacional de terem diabetes do tipo 2. Entendi. Então, a história familiar, é muito mais prevalente no diabetes tipo 2, é prevalente também na diabetes gestacional, mas o que vai persistir? Porque a maioria das mulheres com diabetes gestacional, elas não persistem com diabetes tipo 2, depois da gravidez. Tanto que, logo depois da gravidez, a gente reavalia essas pacientes para ver se elas vão continuar diabéticas ou não. Ah, então corre o bom risco de, numa gravidez, ela se curar. No fundo, não é que ela se cura, é que depois que o bebê saiu, depois que baixaram os hormônios da gravidez, aí não vai ter essa predisposição, já que não existe esses dois fatores associados levando a isso. Doutora, e não tem jeito de não raciocinar nesse sentido. A pessoa que é diabética, então, que tem diabetes, ela pode engravidar com essa finalidade ou não é por aí? Normalmente pode, sim, claro, a gente vai ter Não, e com essa finalidade, assim, de se curar, ela pode? De se curar? Eu não vou te dizer dessa forma, não, tá? Mas, assim, a gravidez, ela já traz essa predisposição a ter diabetes, pelo fato dos hormônios que nós falamos. Entendi. Tá? Mas, assim, não quer dizer que vai ter, graças a Deus, não, a maioria das mulheres teriam, e não é assim que acontece, certo. Tá? Não é um tipo de diabetes gestacional, mas é um tipo importante, já que é o terceiro tipo mais importante. Nós temos 90% do diabetes tipo 2, 5% em torno, 5 a 10% em torno do diabetes tipo 1. Olha. E o restante fica entre outras causas de diabetes, e dentre elas o diabetes gestacional. Fora isso, a gente tem várias outras causas genéticas e que são menos estudadas. E entre o 1 e o 2, a dificuldade de cura é a mesma? Como é que é? O tipo 2, vamos colocar dessa forma, como ele traz, por exemplo, o excesso de peso, o sedentarismo, como principais fatores de risco, o que nós temos? Se você corrige isso, provavelmente você... Que é uma das coisas que acontece na cirurgia bariátrica. Ah, tá. Então, paciente com obesidade, grau 2 ou 3, que é o paciente que vai para a cirurgia bariátrica, logo depois da cirurgia, que ele perde aquele peso, ele, entre aspas, tem uma cura do diabetes. Olha que interessante. Então, assim, a gente coloca a cirurgia bariátrica como um dos tratamentos de cura do diabetes, se você quer colocar dessa forma, Porque a pessoa perde muito peso. Então, tem pessoas que perdem 50, 60 quilos, e aí acaba que com isso transforma, o corpo vira um corpo de magro. E aí essa pessoa vai precisar tomar muito cuidado daqui para frente com a alimentação,
com a ingesta de água, com o exercício físico, é tudo que a gente já tinha falado anteriormente da prevenção do diabetes. Então agora vamos falar um pouquinho sobre prevenção, entra exatamente nessa fase, o que a Daniela pediu. Vamos lá, na reta final, e a prevenção da diabetes? Vamos lá, ela já deu a dica. Já dei a dica. Vamos pegar aqui. Então, assim, a prevenção hoje está exatamente centrada nos fatores de risco. Melhorar o excesso de peso, a falta de atividade física. Então, assim, tudo relacionado. Não tem escapatória, gente, não tem escapatória. Não, eu falo que... Alimentação saudável, fazer exercício físico, beber água. Eu voltei... Estresse tem a ver, doutora? Estresse também? Eu voltei na primeira fase do programa. Ela já tinha dado, né? Já tinha dado prevenção. A dica. É. A dica. Mas então, gente, olha o tanto que é importante isso. Tá? Então, assim, primeiro, autoconhecimento, né? Vai lá e vai descobrir. Vai no médico, gente. Vai no médico, procura lá saber. Ô, doutor, eu quero fazer um exame de diabetes. Vai lá, faz o teste. Tomara que você não tenha nada. Se tiver, seja responsável e cuide de você. Se não tiver, que bom também. Mas para não ter, pega as dicas que a doutora deu. Beba bastante água, faça exercício físico, cuide de você, cuide da sua alimentação. Foge do fast food, foge daquelas comisinhas, do doce, gente. O doce é uma delícia, mas, doutora, eu vi um negócio que é o seguinte, gente, é para alarmar isso aqui que eu vou falar. Os 3 pós mais viciantes do mundo é a farinha branca, o açúcar e o sal. Você estava achando aí que era droga, né? Isso aqui é uma droga lícita, vamos falar assim. Por quê? Se ela faz mal para o seu corpo, é uma droga. Né? O nome droga, né? É droga, que droga isso aqui que está acontecendo. Então, assim, cuidado com isso, né? Doutora, e você atende, você faz atendimento presencial, mas muito telemedicina também, né? Atendimento online. E você tem esse problema no Brasil inteiro, né, doutora? De gente que muitas vezes não sabe, que não se cuida direito, aí vai só agravando, né? Hoje em dia, eu só faço telemedicina mesmo. Ah, é? Não está no presencial hoje nenhum, né? Eu não faço mais presencial nenhum. Nos últimos 2 anos é nisso. Veio pro home office e não saiu mais, né? Coisa mais maravilhosa do mundo. Eu preciso falar isso para os colegas. Mas, assim, o que tem de importante nessa situação toda? Prevenção. Diabetes hoje é prevenção. Por que tem muito diabético? Porque tem muito obeso. Por que tem muito diabético? Porque tem muito sedentário. Olha. Então, assim, isso são os fatores de risco para o diabetes tipo 2, que 90% da população de diabéticos são tipo 2. E aí, vou falar só um pouquinho sobre uma coisa que você tinha comentado. A maioria dos pacientes com diabetes no Brasil são mulheres. Olha, gente. 11% são mulheres. E 9,1% são homens. E sabe o que é interessante? A mulher é mais vaidosa. A mulher se cuida mais que o homem. Inclusive, a mulher vai mais no médico que o homem, tudo isso. Mas aí, gente, é o seguinte, é o cuidado com o estresse. A pessoa está no estresse, aí ela para, ela não tem animação para ir para academia, para fazer exercício físico, ela vai comer errado, desregrado, e por aí vai, né, doutora? Também, né? Tudo isso aí. A gente pode colocar 2 vertentes nisso aí tudo, né? Se formos parar para pensar. Se de 3, uma pessoa não descobre que é diabética, nós não podemos falar que não sejam os homens. Tem isso também. Tem isso também, Você já viu que eu já puxei pro meu lado, né? Não tira a culpa deles não, né? Já puxei pro meu lado. Então, assim, são coisas importantes de serem vistas. Ah, pode ser que a mulher esteja mais diagnosticada pelo fato dela ir mais ao médico, né? Então, assim, é uma outra possibilidade que teríamos que pesquisar e pensar, tá? Então, assim... Vai ver que tem homem morrendo mais que mulher aí, porque nem sabe que tem diabetes. No fundo, as maiores causas de morte são nos homens. Olha só. As maiores causas de mortes, em termos de saúde, são nos homens mesmo. Não descobre aí. A mulher, ela entra na igualdade com o homem de causas de morte quando ela entra na menopausa, que diminui os hormônios dela e aí aumenta o risco dela ter doenças cardiovasculares igualmente aos homens. A maior causa de morte hoje no Brasil são as doenças cardiovasculares, infarto, derrame, tá? Então, assim, hipertensão e diabetes são causas primordiais nesses casos de infarto, de derrame hoje. Olha só. Gente, então o fator é o seguinte, ela já deu a dica aqui. Primeiro é prevenção, previna, cuide de você, cuide da sua saúde, cuide da sua mente, cuide do seu espírito, cuide disso tudo, né? Doutora, quando o papo é bom, o tempo voa, né? A gente está caminhando para o finalzinho do programa. Eu tenho certeza que tem gente aí com um monte de dúvida. Eu vou pedir para você, doutora, deixar suas mídias sociais, para quem quiser interagir com você, entrar lá e conversar com você. @Dani Mourão.
Estou às ordens, se precisar de qualquer coisa. Nosso diretor já está chamando lá, que está finalizando. Vai lá. Tá aparecendo aqui embaixo, gente. Ó. Dani Mourão, tá? No Instagram. Precisar, estamos às ordens. E vou deixar aí também o link do consultório, caso alguém precise de fazer a telemedicina de qualidade. Então tá. Gente, se cuidem. Doutora, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Muita informação relevante, importante para o nosso teleweb espectadores aqui. Eu tenho certeza que tem muita gente gostando aí, que resolveu um monte de dúvida e vai com certeza procurar você lá para mais informação. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Audrey. Gente, e é isso aí. Cuide de você, cuide da sua saúde, cuide da sua energia. Você é a pessoa mais importante desse mundo. E o programa Papo Coach vai ficando por aqui. A gente já passa para agradecer novamente todo mundo que nos acompanhou pela TV Sete Lagoas, TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre e pela Rede Fox de TV. Sempre o nosso carinho, nosso muito obrigado para você que deixa mensagem para a gente lá. É muito gostoso ver isso. E todo mundo que está nas nossas mídias sociais, @hajacerto. Se você ainda não faz parte, vem fazer parte com a gente dessa comunidade que cresce a cada dia e também nos dá muita satisfação. E o programa Papo Coach vai ficando por aqui. E a gente se vê por aí, no próximo programa ou pela internet. Grande abraço, tchau.